Olá, graça e paz no Senhor Jesus. Quero meditar com você no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 13 ao 22. Diz assim: Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Gostaria que você olhasse comigo o ponto-chave dessa passagem, que é o versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Os judeus estão perguntando para Jesus com que autoridade ele poderia fazer isso. Numa forma bem informal dos nossos dias, é como se os judeus perguntassem: Jesus, quem você pensa que é para chegar aqui no nosso templo e fazer isso? Em pegar um azorrague de cordas e derrubar as mesas, em expulsar as pessoas e os animais do templo. Bom, na verdade, a própria ação de Jesus é um primeiro sinal dessa autoridade. Jesus, ele demonstra a sua autoridade nessa atitude. Mas ele faz uma demonstração dessa atitude de 2 formas aqui. Primeiro, ele demonstra a sua atitude através da sua pessoa. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é plenamente Deus. E ele se coloca como divino, como Filho de Deus, quando ele fala no versículo 16: Não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aí a gente lembra do começo do Evangelho de João, quando o próprio João, o autor do Evangelho, diz que ele é o unigênito de Deus. E aqueles que creem nele podem ser chamados de filhos de Deus. De fato, Jesus, ele é de fato o Filho unigênito de Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus, ele é divino. E por isso, ele tem total autoridade para fazer isso que ele fez no templo. Porque de fato ele é Deus, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então a demonstração de Jesus de autoridade se dá pela sua pessoa, por quem ele é. Ele é o Senhor Deus, ele é o unigênito de Deus. Mas também a autoridade de Jesus, ela se dá através da sua obra redentiva. E é isso que ele começa a falar depois dessa pergunta no versículo 18. Se o que está antes é relacionado à sua pessoa, ao Filho de Deus, ao unigênito de Deus, o que ele fala depois, a partir do versículo 19, consiste na sua obra de salvação por nós. Quando ele declara destruir este santuário, o próprio evangelista João nos ajuda dizendo que ele está se referindo ao santuário do seu corpo. Jesus está falando que os judeus iriam o destruir, iriam fazê-lo enfermar, como diz o profeta Isaías, ele iria morrer, mas em 3 dias ele se levantaria, em 3 dias ele ressuscitaria. E é interessante que essa declaração de Jesus é uma declaração tão forte que lá no final do seu ministério terreno, quando os judeus irão o acusar, eles usam essa declaração de Jesus para o acusar. Os discípulos não entendem na hora, mas depois eles vão crer na Escritura e nas palavras de Jesus. E isso nos revela algo impressionante para nós. E é com isso que eu gostaria de fazer você meditar nesse momento. Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas, pela sua pessoa e pela sua obra.
E Ele é, de fato, a presença de Deus no meio de nós. O templo era a figura da presença de Deus. Ele representava essa presença de Deus. Quando Jesus ele se coloca como um santuário que seria destruído, mas que em 3 dias o levantaria, ele se coloca então como a verdadeira presença de Deus. É por isso que a gente pode declarar, como João declarou no início do seu evangelho, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E agora, mediante a sua ressurreição, nós podemos dizer, Jesus está no meio de nós. E eu quero fazer você meditar sobre isso. Jesus está no meio de nós, Ele está vivo. Ele conhece os nossos pensamentos e as nossas ações e Ele reina sobre todo o universo. Ele se faz presente no meio da sua igreja. Essa é a autoridade e o poder que Ele tem sobre todas as coisas. E diante disso, eu quero te perguntar, como é que vai a tua vida? Como você tem se comportado diante da autoridade de Jesus? Será que você na sua vida tem se comportado como judeus, olhando para Deus com as suas palavras, com as suas falas e dizendo, peraí, mas quem é o Senhor para se meter na minha vida? Que autoridade o Senhor tem para me dizer essas coisas? Como vai a tua vida? Como você tem se prostrado diante da autoridade de Jesus? Você crê que Ele é a presença de Deus no meio de nós? E que por meio dele nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida? Você sente que Jesus está contigo? Ele habita junto com você? A partir do momento em que Jesus ressuscitou, o santuário de Deus é restaurado. Ele está no meio de nós. Ele se faz presente. E isso tem que trazer impacto para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Porque com Ele tudo vai bem. Com Ele é alegria, com Ele é constância de espírito, com Ele é felicidade. Eu espero que quando você se vê diante da autoridade de Jesus, que você possa se prostrar diante dele, reconhecer que Ele é o unigênito de Deus. E que você possa crer também de que Ele está vivo, que Ele está no meio de nós. Que Jesus possa fazer morada na sua casa e fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, ajuda, Pai, a nesse momento, ó Deus, nos colocarmos diante de Ti com um coração sincero, reconhecendo, Senhor, que muitas vezes nós queremos fazer do nosso coração um altar dos nossos desejos, mas que na verdade, ó Pai, o nosso coração deve ser um altar de adoração a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reconhecermos a autoridade do Teu Filho Jesus sobre a nossa vida. E, ó Deus, crendo de que Ele está no nosso meio, de que Ele está vivo, de que Ele ressuscitou e no meio da Sua igreja se conta presente pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que possamos crer e viver para a honra e glória do nome dEle. Ó Pai, faz com que o nosso coração seja avaliado à luz da presença santa e poderosa do Senhor Jesus. É por Ele, é no nome dEle, no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.